mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, sim, Senhor, quero te ofertar. Ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti nós entregamos todo louvor, toda adoração, Senhor. Atrai-nos mais para ti nessa manhã, meu Senhor, para perto da tua presença, para perto do teu altar. Tu és maravilhoso. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade do
doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu sei que posso te tocar, oh Senhor, sim. Eu sei que posso te tocar, eu sei que posso mais chegar a ti nessa manhã, Senhor, porque tu és tudo, tu és, tu és, tu és. Oh, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Tu és, Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu sei que posso te tocar, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aplauda esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso ao qual nós servimos. Glória a Deus. Deus abençoe, cara. Glória a Amém. Jesus. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos numa revista nova. Acabamos de iniciar aí o quarto trimestre. O título da revista é A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. E hoje nós teremos apenas a lição de número 2. Estamos iniciando mesmo a revista,
tivemos inclusive uma dificuldade na entrega desse material, com toda essa situação atípica, né, que nós temos enfrentado. Houve uma demora na chegada das revistas, mas hoje as revistas estão ali disponíveis aos irmãos, né, está à disposição de vocês. Então não deixem de fazer a aquisição da sua revista, pois é um material que certamente lhe será muito útil ao longo desse trimestre aí. Temos muita coisa ainda para estudar, aprender e ser edificado ao longo desse trimestre que se inicia, né? Hoje é dia 11 de outubro, a lição é a de número 2. O título dela: Os efeitos da salvação na plenitude humana. Efeitos da salvação na plenitude humana. Vou falar só os objetivos aqui, já quero convidar o nosso professor para usar esse tempo aí nos edificando com a ministração dessa lição. Objetivo número 1, expor a origem e natureza da salvação. Olha só, que assunto importante do cristão ter com clareza. Segundo objetivo, mostrar os resultados da justificação, também um excelente assunto para nós esclarecermos aqui nessa manhã, aqueles que ainda têm dúvida a respeito da temática da justificação. E o terceiro, ensinar acerca da bênção da santificação para a nossa vida, nesse processo de continuidade, né, como cristãos aqui, como igreja de Jesus. Para falar sobre esse assunto, é uma pessoa que tem todo o conhecimento, toda a competência, toda a autoridade, né, teológica para nos expressar aqui a respeito, esboçar sobre esse assunto aqui, nosso pastor Reginaldo Cruz, né, ele que é um pastor estudioso das Escrituras, já está há muitos anos dedicando, posso dizer assim, exclusivamente, né, ao estudo das Escrituras, vive em razão disso. Pastor Reginaldo, a gente tem alguma dificuldade de ter ele aqui na nossa escola ministrando, uma vez que ele é demandado, né, em todos os cantos desse país afora, está sempre na estrada, fora de Goiânia, fora de Goiás, em muitos locais, atendendo aos irmãos, uma vez que tem se tornado uma referência aí, né, na teologia cristã, na teologia sistemática, na teologia equilibrada, sadia das Escrituras, e para nós é sempre um privilégio, viu, pastor Reginaldo, ter o senhor aqui ministrando na nossa escola bíblica dominical. Sem perda de tempo, já quero convidar o pastor Reginaldo aqui para estar ministrando, então, os efeitos da salvação na plenitude humana. E você fique atento, né, não perca a oportunidade, né, de acrescentar, de tirar uma dúvida. É uma oportunidade ímpar que nós temos. Então, esqueça agora dos problemas. Deus está cuidando, Deus está na frente. Vamos estar focados aqui nesse momento que teremos. Os irmãos que estão fazendo o discipulado estão aqui no anexo, né, já tem vários irmãos lá. Domingo que vem está previsto nós termos um batismo, né, não vai ser no tanque batismal, vamos voltar às origens aqui, vai ser no Ribeirão João Leite, o batismo domingo que vem. Então, os irmãos que, se chegar alguém que está no discipulado, está aqui na sala do lado do anexo. Pastor Reginaldo. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Nós temos a lição número 2. Antes de tudo, dá uma olhada nas demais lições, são 3 lições. O tema geral é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Então, o objetivo do autor nos parece que é articular o tema Bíblia, Palavra de Deus, com saúde emocional. Não é fácil, né? Porque a saúde emocional é sempre uma questão requerida, necessária para as nossas vidas, né? Porque é preciso, além de estar bem espiritualmente, bem fisicamente, e estar também psicologicamente equilibrado. Esse é o desafio, estar psicologicamente equilibrado. Então, quando você, mesmo em perspectiva evangélica, vê pessoas evangélicas que são gananciosas, que são avarentas, você pode observar que há um desequilíbrio psicológico aí. Pessoas que falam demais e não ouvem as outras, há um desequilíbrio psicológico aí.
Então, talvez o autor seja bem sucedido, porque não é fácil você articular os temas da palavra de Deus e inseri-los, conectá-los à sua saúde mental. Sua saúde mental. Por quê? Porque nós temos substitutos sagrados. Substitutos sagrados. O correto deveria ser recorrer à palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, se fortalecer na palavra de Deus, se animar através da palavra, ser edificado, transformado, guiado, instruído pela palavra de Deus. Esse deveria ser o correto. Mas, por exemplo, essa nossa geração de crentes, eles buscam mais uma terapia pastoral ou uma terapia psicológica profissional? Quando as pessoas estão em desarmonia consigo mesmo, ou seja, com problemas psicológicos, elas pensam primeiro em ajoelhar-se, buscar a Deus, ou elas pensam logo em marcar uma consulta com um psicólogo? John MacArthur, um escritor muito relevante, ele fala no livro Nossa Suficiência em Cristo, de vários perigos que ameaçam a igreja. Um desses perigos é o psicologismo. Eu já falei isso aqui umas 10 vezes, nenhum problema com a psicologia e com nenhuma outra ciência, né? Apesar que eu acho que há um reducionismo quando querem estudar a pessoa humana. Não estou falando só o caráter humano ou a personalidade humana. Mas há um reducionismo quando querem estudar a pessoa humana só do ponto de vista da psicologia. As ciências humanas são ciências humanas, não é ciência humana. Então, as ciências humanas são várias áreas do saber, a pedagogia. As pessoas ficaram pasmas quando descobriram que a Supernanny, educadora de ponta, era pedagoga e não psicóloga. Então, você estuda o ser humano, em primeiro lugar, sob o ponto de vista da filosofia. Em primeiro lugar. Ou seja, o que ele é, o que ele pensa, quais são os seus objetivos. Depois estuda do ponto de vista da antropologia. Qual é a sua cultura, o seu folclore, a sua formação, os seus símbolos, os seus totens, do ponto de vista da antropologia. Ele está crescendo e estuda ele do ponto de vista da pedagogia. Qual é a sua formação, suas características, a maneira como ele aprende, do ponto de vista físico, mental, cognitivo, espiritual, psicológico. Então, reduzir o estudo dos seres humanos a uma ciência é um dos maiores equívocos dessa pseudociência. E sem falar que tem a teologia que estuda o ser humano, agregando todos esses pontos de vista de todas essas ciências também. Então, de repente, o autor aqui será bem sucedido, porque é isso que ele propõe. E essa proposta dele é correta, meus irmãos. Eu, como já falei aqui dezenas de vezes, eu não estou aqui excluindo nenhuma ciência. Só estou querendo dizer que, além dessas ciências, deve-se observar primariamente a relevância e, sobretudo, a suficiência da palavra de Deus. Que me desculpem os irmãos do culto de libertação, quem gera esse trabalho na igreja, e deve haver algum propósito positivo, talvez não propositivo, mas positivo, qual é a lógica de um culto para libertar crentes? Qual é para tirar os demônios dos crentes, os vícios dos crentes? Qual é? Ou é para colocar aquele misticismo neopentecostal no nosso culto, como rosa ungida, sal grosso e por aí vai. Esses apetrechos da fé, né? E sem falar que, geralmente, há um perfil dominante nesses cultos de libertação, que é o perfil bajulador. Eles bajulam as suas lideranças exageradamente. No primeiro momento, elas saem e levam aqueles que eram deles, porque elas não desenvolvem trabalho pensando no reino, na causa de Cristo, mas elas desenvolvem trabalho construindo naquele trabalho seguidores para si mesmos.
Recentemente, a nossa igreja aqui, uns 2 trabalhos foram abertos aí fora, com participação de cultos, pessoas do culto de libertação. Então, o maior desafio do ser humano é gerenciar a si mesmo, é governar a si mesmo. Nisso está a relevância dessa revista. Salomão disse que Deus fez o homem perfeito, porém, entretanto, este arrumou para si muitas complicações, ou seja, a queda e os efeitos nocivos do pecado. A lição passada falou sobre a necessidade de restauração da alma. Essa de hoje é uma conexão entre salvação e saúde, né? É interessante. Até porque a palavra grega soteria, que é a palavra para salvação, ela também tem significado de saúde. A palavra grega, aí os irmãos já sabem, mesmo sendo professor na área de teologia, eu não domino muito o grego, né? Mas o hebraico também não. Então, o que acontece? A palavra salvação, no texto grego, em muitas ocorrências, tem a ver com a libertação do ser humano, ou seja, com a salvação. Mas, às vezes, a palavra salvação está conectada com a ideia da saúde, né? A lição de hoje fala sobre isso, os efeitos da salvação. Depois, a lição 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Que interessante. Lição 4, essa daqui é a principal do meu ponto de vista. A suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Aí, mais uma vez, eu volto à questão do culto de libertação. Se Cristo fosse suficiente em nossas vidas, nós não precisaríamos de nenhum culto de libertação. Se Cristo fosse suficiente em nossas vidas, nós não precisaríamos realizar nenhum culto de descarrego. Se Cristo fosse suficiente em nossas vidas, isso mesmo, se Cristo for suficiente na tua vida, você não precisará fazer nenhuma campanha, nunca na sua vida. Agora, resta saber se Cristo é suficiente. Pastor, Cristo é suficiente, mas eu gosto lá dos mantos de mistérios do monte, né? Cristo é suficiente, mas eu gosto de fazer uma macumbazinha evangélica. Eu pego aqui os papelzinhos com o nome dos irmãos, as orações dos irmãos, e eu vou ao monte queimá-los. A entrega dos editos. Isso é macumba. Macumba gospel. Então, nós estamos querendo transformar o protestantismo, que no dia 31 desse mês faz 503 anos, se não estiver enganado. Transformar o protestantismo, que é o maior movimento histórico, teológico, evangélico dos últimos 500 anos, talvez a história da igreja, transformar isso em protestantismo macumba, né? Protestantismo macumba. Lição 5, mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Isso aí é o que a palavra também promove. A restauração das suas emoções, da sua mente, da sua vontade. 6, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Um bom binômio, né? Espiritualidade e emoções. O drama da depressão. A palavra depressão, ela é emprestada dos estudos geográficos. Depressão vem da perspectiva da geografia. Depressão, observe, um terreno onde há uma depressão, abaixo, abaixo, abaixo. É por isso que a depressão, do ponto de vista psicológico, é quando o ser humano se encontra aí numa situação altamente complexa, né, do ponto de vista psicoemocional. O drama do suicídio, né? Aqui eu tenho um problema em ler os livros que estão escrevendo sobre o suicídio. E aí muitos deles são escritos lá, senso comum, né? Porque o tema suicídio era para ser escrito aí por sociólogos, né? Que dominam o assunto desse problema na sociedade, por psicólogos, por pedagogos, sobretudo também por teólogos, enfim.
Hoje, qualquer pessoa, hoje, sem formação específica, está escrevendo sobre esse assunto. Eu tenho medo. E nós, os cristãos, principalmente pastores, deveríamos enfrentar esse tema, não é o problema, enfrentar esse tema e começar a ensinar biblicamente sobre isso, porque há casos claros na Bíblia sobre isso, e há casos que, às vezes, ficamos pensando, foi ou não foi? Enfermidades psicossomáticas, lição 9, psicossomática, psico de mente, soma de corpo, e as doenças da mente e do corpo, doenças psicossomáticas. Eu já disse uma vez aqui, a pessoa que é doente de maneira psicossomática, por exemplo, se ele for líder, tudo que ele fala deve virar lei, tudo que ele fala tem que ser acatado irrestritamente. Irmãos, nós estamos construindo na Assembleia de Deus um tipo de liderança fraca, emocionalista, sem conteúdo. É a liderança formada só nos aplausos. Só nos aplausos. O que não falta entre nós são líderes irrelevantes, fracos, desprezíveis, que o que eles sabem é só bajular. Isso é um problema seríssimo na nossa formação. Porque se na minha formação enquanto obreiro, enquanto líder, inclui só bajulações, só bater palmas para mim, só celebração da minha vontade, do meu eu, que tipo de líder é você? O líder cresce, nas dificuldades também, quando ele é forjado nos problemas da vida. O líder cresce quando ele está cercado também de pessoas sinceras, honestas, que têm capacidade de dizer-lhes que ele errou nisso, falhou naquilo. Aí esse tipo de liderança, quando chega no final da sua vida, aí eles escrevem a biografia deles, né? A biografia deles é igual aquela lá que tem a famosa aí, né? Tudo a perder, né? Uma biografia, parece, chamada Tudo a Perder. Aquilo é uma aberração. A pessoa, em 300, 400 páginas sobre a sua vida, não tem um erro. Um erro. Talvez você vai achar um erro. Ele vai dizer assim, olha rapaz, eu tenho um grave defeito. Eu sou perfeccionista. Esse é o tipo de liderança que nós estamos buscando. E essa pandemia escancarou isso, deixou bem claro. Lição 9, enfermidades psicossomáticas. Lição 10, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Aí já é mais problemático, né? Exercício do poder, crise emocional. Tem líderes, a lição vai destacar que, com problemas emocionais, eles transferem isso para a sua comunidade. Em vez de ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de fé, uma comunidade de comunhão, vai ser uma comunidade de doentes evangélicos, de pessoas feridas, pessoas não resolvidas, né? Lição 11, alcançando a cura dos ressentimentos. Olha, existe isso, tem crente ressentido, irmãos, entendeu? Ressentido, nutre uma mágoa sem precedente. Ele está aqui, ele nem olha para você, ele te saúda ou responde ao teu cumprimento, nunca olhando nos seus olhos, ressentido, né? Ainda é menininho de mamãe, né? Garotinho ressentido. Mamãe não deu Danone, né? E o garotinho de 30, 40 anos ainda está aí, desequilibradinho, né? Lição 12, a rotina em excesso é a porta da solidão. Aqui eu me incluo, ó. São 12, né? Eu passei 12, contar, mas se for contar assim, na ponta do lápis, quase 15 anos trabalhando os 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. Deles, 4 anos sem tirar férias. Eu estava louco, irmãos. Eu tinha quase 500 alunos. Eu tinha 14 turmas de teologia. Aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu deixei todos os seminários que eu dava aula.
O nosso aqui foi um dos primeiros, o Seminário da América Latina, o da Igreja de Deus, o Seminário Batista, aí deu 4, né? O do Fama, que era o curso de obreiro, 5. Tem mais algum que eu não lembro. E aí, saí de 6 lugares que eu dava aula e fiquei só em um só. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria saúde para contar isso para vocês hoje. E tem gente que acha bonito, né? Está envolvido. Ele na igreja, ele tem 1 cargo, 2 cargos, 3 cargos, 4 cargos, pode fazer avaliação. Não faz e não responde positivamente, competentemente a nenhum deles. Mas ele acha lindo, né? Que esses cargos, eles são bons, mas nós somos maus ao lidarmos com eles ou da maneira como lidamos com ele. Porque desprezivelmente a gente busca status, a gente busca reconhecimento, a gente vive querendo aplausos, né? A gente vive querendo ser bajulado. Isso revela também o qual nós somos psicologicamente desequilibrados. Se o pastor Cleiton não fizer menção no meu nome aqui na escola dominical, eu vou ficar ressentidozinho, viu? Ele tem que mencionar meu nome. Se meu nome não for anunciado, eu vou passar aqui um tempão você vir na escola dominical. Pastor Clayson vai perecer com a minha ausência, viu, pastor Clayson? Então, esse tipo de mentalidade, irmãos, de menino birrento, de criancinha, tem formado ou tomado de conta da mente, da maneira como funciona alguns crentes do ponto de vista psicoemocional. Lição 13, vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Há uma rápida síntese sobre as lições, que isso é muito importante, porque geralmente, já tem um bom tempo já, que aí o pastor Clay sempre nos confia a primeira lição. E aí, dessa vez, nós ficamos em acordo, eu escolhi ficar a segunda lição, por efeitos de questões de programação. Por isso que eu estou fazendo um resumão aqui. Lição 2, os efeitos da salvação na plenitude humana. A lição fala sobre 2 coisas, irmãos. 2 coisas. Justificação e santificação. É sobre isso que eu vou falar. Primeiro ponto, a grande salvação. Essa ideia está muito clara na Escritura, a grande salvação. Por que é grande? Porque foi um grande Deus que a projetou. Por que é grande? Porque foi o seu Filho que se deu para que essa tão grande salvação eficazmente nos alcançou. Por que é grande? Porque o seu Filho teve que doar sua própria vida, porque tínhamos tido uma grande queda. E aí o autor aqui, ele disse que o termo salvação tem múltiplos sentidos na Bíblia. Inclusive, como eu já vos disse, o termo salvação tem sentido de saúde. Eu acho que a sacada desse autor aqui foi muito legal. Porque, de um lado, temos pessoas que, de fato, têm convicção que são salvas. Do mesmo lado, essas pessoas podem serem salvas, mas são emocionalmente danificadas, desestruturadas. E aí o autor aqui, nessa introduçãozinha aqui, logo no primeiro tópico, a grande salvação, aí ele vai dizer que a salvação aqui ele usa dizendo que é a libertação do pecado. Mas eu pensei que salvação era ir para o céu. Então te pregaram para você só a metade do evangelho, quando disseram que salvação é algo que você recebeu para ir para o céu. Isso é só uma parte do evangelho. Mas se pregaram para você que salvação é só ser livre do inferno, pregaram só a metade do evangelho. Esse é o sentido de salvação na Bíblia, é ser liberto do pecado. Do pecado. Entendeu? Antes de pensar em céu, inferno, pense em ser liberto do pecado.
E aí tem um esquemazinho básico sobre isso. Nós vamos fazer aqui um exercício didático. Nós temos professores aqui de ponta, a professora Lívia, professor Divino. Um exercíciozinho para você aprender. Primeira questão nesse exercício, eu lhe perguntaria: você é salvo? Certamente a pergunta é retórica, né? Eu espero, né, que os irmãos estejam confiantes que são salvos, né? Se o irmão vier com aquela ladainha, eu sou salvo, mas o irmão não tem nenhuma segurança na sua salvação. Você não entendeu o que é a salvação. Claro, isso pode gerar uma outra discussão, né? Que eu nem quero entrar nela. Então, você é salvo? Sim. O que é a salvação? Aqui é a segunda questão desse exercício aqui didático. O que é a salvação? É a aplicação da obra redentora de Jesus Cristo na sua vida. Simples assim. O que é a salvação? É a aplicação da obra redentora de Cristo na nossa vida. A obra dele aplicada em nossa vida. Muito bem. Então, você é salvo sim, agora você sabe o que é salvação. Terceira questão. Você foi salvo de quê? De que você foi salvo? Você foi salvo da penalidade do pecado. Você foi salvo da penalidade do pecado. Isso equivale a quê? A quê? A justificação. A justificação. Então, o pecado não é mais uma pena capital na sua vida. A pena capital expressa pela cédula de dívida que era contra nós, conforme Paulo expõe aos Colossenses, Cristo a rasgou, oferecendo a Deus a sua própria vida. Então, nós somos salvos da penalidade do pecado. Isso no tempo passado. No tempo passado. A salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Teve uma lição que nós escrevemos sobre isso, né, da nossa própria editora. Então, fomos salvos da penalidade do pecado. E agora no presente, estamos sendo salvos. De quê? Da penalidade? Não, do poder do pecado. Enquanto no passado, ser salvo da penalidade do pecado refere-se à justificação, hoje no presente, estarmos sendo salvos do poder do pecado refere-se à santificação. A santificação, que é uma obra do Espírito Santo. Pastor, aqueles 41 dias que eu superei os autores da Bíblia, aqueles 41 dias que eu passei no monte, não me santificou? A santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É uma limpeza, é uma lavagem. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo diz a Tito, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então, a santificação é uma obra do Espírito Santo. Ela é instantânea e ela é proposicional. É claro que ela vai acontecendo de maneira também progressiva. Então, no presente estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso equivale à santificação. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Repare que há diferença: tempo passado, penalidade; tempo presente, poder do pecado; tempo futuro, presença do pecado. Por que nós seremos, aliás, salvos da presença do pecado? Porque o pecado ainda está em nós. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? O pecado está em nós, não mais como uma pena. Ainda enquanto poder, mas a gente vai se libertando do poder do pecado, segundo Paulo, aos Romanos, pela mortificação da carne, do próprio pecado, a mortificação da carne. Então, o pecado é, sobremodo, altamente nocivo, mas
nós temos uma resposta, eu diria um antídoto, um remédio, uma vacina contra o pecado, que é o sangue de Jesus. Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pedro diz também: não foi por prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com efeito, pelo precioso sangue de Jesus. Estamos limpos, lavados, transformados, purificados pelo sangue de Jesus. Não aceite imitação. Nada aí fora, não é o psicologismo, não é a praga do cultismo que vai te purificar. Não é a teoria motivacional, não é o autoajudismo. O que vai e unicamente que pode purificar a sua vida é o sangue de Jesus. Eu desafio a encontrar um remédio, um antídoto tão eficiente, tão poderoso contra o pecado. Você pode buscar substitutos sagrados, você pode buscar paliativo por causa do seu pecado, da sua pecaminosidade. Mas quando você reconhecer que o seu pecado e a sua pecaminosidade te faz ir em muitas buscas, em muitas aventuras, algumas delas doloridas, você vai observar que a busca é pela lavagem, é pela purificação do sangue de Jesus. A origem da salvação, a salvação tem origem em Deus. Ele a planejou e executou por intermédio de Jesus. Ele é o autor da salvação. Isso está bem claro nos evangelhos e em todas nas principais cartas. A obra propiciatória de Jesus é a revelação do grande propósito de Deus. Em Cristo, nós temos a chamada propiciação. O que significa isso? Nós éramos inimigos de Deus. Então, Deus não era propício a nós. Nós não tínhamos condições por nós mesmos, pelas nossas forças, pela nossa própria vontade de nos levantar e ir em direção a Ele. Nós não tínhamos essa força. Estávamos destituídos do pecado. Mas através do seu Filho, a aceitação do seu Filho, das obras do seu Filho, dos méritos do seu Filho Jesus, Ele nos tornou propício, a Deus. A natureza da salvação 1.2. É muito interessante essa questão aqui. O autor diz aqui em 3 questões, a natureza da salvação. Primeiro, a salvação no passado, já falamos sobre isso, foi efetivada através da justificação do pecador. Segundo, eu estou aqui no 1.2, a salvação no presente está efetuada, segundo a salvação no presente, efetuada na santificação diária na pessoa humana, sendo transformado de glória em glória. E, terceiro, no futuro, efetuará a glorificação dos santos, a saber, a redenção dos nossos corpos. E aí ele conclui esse tópico 1.2 dizendo que a salvação divina é uma dádiva de Deus, Muito importante. E agora 1.3, um assunto mais complexo. 1.3, a eleição divina. Primeiro, dizer, à vontade, pastor. Vamos lá, tem a ver com a eleição. A primeira pergunta, o que acontece no ato da salvação, o que acontece na Escritura, você não vê o homem adicionando uma só vírgula para a salvação.
né? Pastor, eu um dia resolvi deixar essa vida de bagaça, pregressa, e fui para a igreja, aceitar a Deus, aceitar a Jesus. Jesus diz diferente, foi eu que te escolhi, não é? Então nós não acrescentamos um tio à salvação, é toda uma arquitetura, faz parte do projeto econômico de Deus, né? A salvação. Agora a salvação, ela é um processo, né? Muito colossal, e ela envolve pelo menos aí uns 10 elementos, claro, não tem condição de explicá-los agora. Envolve a pré-ordenação, o fato de Deus saber e pré-ordenar todas as coisas, nada acontece e nada lhe pega de surpresa. É só na nossa inologia barata, né, evangélica barata, que vocês pegam Deus de surpresa, viu, irmãos? Né? Essa inologia, né, essa música evangélica, e que de evangélica não tem nada, de bíblica não tem nada. Pergunte para os meninos aqui da nossa igreja. Só faz sucesso hoje com música evangélica quem canta música evangélica de mercado. E aí você sabe, né? Não precisa nem dizer qual é a qualidade dessa música evangélica de mercado. Eu não ouço, a Adonias também junto comigo não ouve. Nós somos bem radicais, né, Adonias? Né? Bem radicais, nós não ouvimos, né? Eu só ouço Adonias Martins, né? Isso porque é um cantor mais moderno, né? Eu gosto dos mais antigos, Adonias está muito moderninho para mim, né? Então, a pré-ordenação, a predestinação, tudo faz parte da salvação. A eleição está tudo na Bíblia, irmãos. Até aqui não tem nada a ver com Calvino e nem com Lutero, e nem com Zwinglio e nem com Armínio. A doutrina da pré-ordenação está na Bíblia, a doutrina da eleição está na Bíblia, a doutrina da predestinação está na Bíblia, a doutrina da conversão, que inclui fé e arrependimento, está na Bíblia, a doutrina da adoção está na Bíblia, é tudo bíblico, não é nem que está na Bíblia, é bíblica. A doutrina da adoção, a doutrina, vamos aqui, da própria justificação, regeneração, santificação, perseverança e glorificação. Todas são doutrinas bíblicas. O problema é que no Brasil nós temos dois grupos que estão de maneira nada criativa, apenas só repetindo o que falaram há 500 anos. Do meu ponto de vista, nem calvinismo e nem arminianismo conseguiram serem eficazes. E qual é a eficácia? Como eu entendo eficazmente a doutrina da salvação? Pela Bíblia. Eu duvido se o Senhor Jesus Cristo não tenha sido claro quando falou sobre salvação. O pastor perguntou também, pode alguém perder a salvação? Tem uma frase mundialmente conhecida, né, do saudoso Russell Shedd. Ele disse, se foi qualquer um que te salvou, fique esperto, você pode perder a salvação. Se foi Jesus, ninguém vai conseguir arrancá-lo das mãos dele. Se foi qualquer um, você vai escorregar, cair, tropeçar e não vai levantar mais. Então você vai perder a sua salvação. Mas se foi Jesus que te salvou, a palavra dele ainda continua dizendo a mesma coisa. Todos aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Isso chama-se segurança da salvação. Não entra no texto, mas é segurança da salvação. O problema é que no Brasil as pessoas querem entender a doutrina da salvação baseada nessa ou naquela doutrina, nesse ou naquele autor, né? E não baseada na Bíblia, em Jesus e em Paulo também. Por gentileza. Pois é, aí...
Você ficou impactada, hein? Olha. Ó. Exato. E o plano da salvação aponta para isso, né? De maneira eficaz, nós devemos levar esse evangelho que transforma as pessoas, né? Muito bem. Eleição divina, tem dois grupos teológicos que talvez até esgotaram o assunto, né? No calvinismo, que tem uma tradição teológica colossal de 500 anos, a eleição se deu com base na soberania de Deus. Esse Deus é o Deus dos decretos, ele decretou exatamente todos aqueles que ele salvaria. Esse é o ponto de vista, que sendo bem sintético, do calvinismo. O outro ponto de vista é do arminianismo. Então Deus vai eleger pessoas não com base, segundo os calvinistas, com base na soberania de Deus, mas com base na presciência. Então Deus olhou, viu todos os perdidos e ele previu os que poderiam ser salvos. Nenhuma das duas resolveram e de fato conseguiram didática e pedagogicamente nos ensinar e nos esclarecer essa questão da salvação. Do meu ponto de vista, eu penso que deve haver uma terceira via. Deve haver aí um outro caminho, deve haver um meio termo, que não é o ficar em cima do muro. Do meu ponto de vista, antes de discutir que se Deus nos elegeu, parece que está bem claro na Bíblia, eu vejo que Deus elegeu a Cristo. Deus elegeu a Cristo. E Cristo nos escolheu. Então nós somos eleitos através de Cristo. Esse é o meu ponto de vista sobre essa questão. Claro, tem um monte de complexidade nesse ponto de vista. Então, a eleição não tem a discriminação se essa doutrina ela é arminiana ou ela é calvinista. Pode até ser, mas antes de tudo ela é bíblica. Está muito claro nas Escrituras, e aí eu fico assim, às vezes pensando, a gente nunca discutiu, nós nunca duvidamos que Deus elegeu a Israel, né? E a gente prega isso aí com muita ênfase, né? Deus elegeu a Israel. Mas quando fala da nossa eleição, a gente duvida. Parece que não há segurança. E a própria Escritura tem, só no Novo Testamento, mais de 60 passagens que fala que Deus, através de Cristo, Ele nos elegeu. Segundo tópico, resultados abençoadores da justificação. O autor aqui ele não falou da natureza da justificação, dos meios da justificação e outras questões, né, do propósito da justificação, dos objetivos, já foi logo para os resultados, né, ele é bem prático, né. Os resultados, paz com Deus. Lembra que eu falei que nós éramos inimigos de Deus, totalmente afastados de Deus, sem paz com Deus, sem o favor de Deus, pelo contrário, estávamos sob o desfavor de Deus, estávamos sob a ira de Deus. E aí, aqui, o autor diz que, Romanos 5, fomos justificados pela fé. Por isso temos paz com Deus. Vamos falar alguma coisinha sobre justificação que saltou aos olhos aqui do autor. Quem mais escreveu sobre esse tema foi Martinho Lutero. O próprio Martinho Lutero compreendia que, nesse tema, justificação da fé, a igreja se mantém em pé, ou a igreja cai. Por que esse dualismo? A igreja se mantém em pé quando ela compreende que nós fomos justificados pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelos créditos de Cristo e não pelos nossos.
Mas quando compreendemos que a gente tem parte nesse processo, que a gente deu uma ajudinha para Deus, que a gente de alguma forma deu contribuições, aí a igreja cai. Nós entramos no catolicismo teológico medieval, que a justificação também é pelas obras. Então é por isso que a premissa luterana diz que diante da justificação a igreja se mantém em pé, ou ela cai. Se ela compreende que fomos justificados pelos méritos, pela obra de Cristo, permanece em pé. Se ela entende que ela também tem participação, aí tem uma via sinergista, aí ela cai. Não é por obras, não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então, a justificação não é um processo, como é a própria santificação. A justificação é um ato jurídico forense do justo juiz, que nos declarou justo. Éramos inimigos de Deus, status de inimigo de Deus, e aí ele olha para nós, pastor Cleison, através das lentes, da obra, dos méritos de Cristo, e ele nos declara justo. Então, não é um processo, é um ato. Nos declarou justo. Aí, o autor já apresenta os resultados de tudo isso. Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, irmãos, são os capítulos magistrais para falar sobre justificação. Paz com Deus. 2.2, alegria produzido pelo Espírito. Mais uma vez citando o Dr. Russell Shedd, eu tive o prazer de trazer ele na nossa igreja aqui umas 2 ou 3 vezes, né? Aí uma das vezes o pastor Edmar era o primeiro vice-presidente aqui da nossa igreja, e ficamos incumbidos de levar ele, já um senhor, né, 80 anos, levá-lo para almoçar, para o hotel, aquela coisa toda. E aí, bem aqui na porta, eu e o pastor Edmar saindo com ele no carro, e ele disse assim, estou falando aqui, é uma ilustração para o tópico alegria, né, no Espírito. Ele disse, os irmãos estão alegres? O pastor Edmar, como lhe era peculiar, disse, eu estou pretinho de alegria, né? Vocês lembram que ele gostava de dizer isso, estou pretinho de alegria, o pastor Edmar. Vocês lembram o pastor Edmar, aquele irmão galego congregar aqui com a gente? Então o pastor Edmar disse, estou pretinho de alegria. Aí ele perguntou para mim, e o irmão Reginaldo, ele disse, olha, tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste, estou mais para triste do que para alegre. E ele disse, olha, irmão Reginaldo, o senhor está em pecado. Em pecado. Porque Paulo nos disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Nos gloriamos, não no sentido do orgulho humano, conforme Romanos 4, mas a alegria que está em nós se fundamenta no Senhor. Semanticamente, essa palavra alegria tem a ver com contentamento, né? Boa disposição do coração. E aqui o autor cita vários versículos, né? Gostei da maneira como esse autor escreve. Um texto que contribui muito para a reflexão é Romanos 14, 17, pois trata da vida vivida por aquele que faz parte do reino, ou seja, aquele que foi reconciliado com Deus. Agora, o terceiro resultado que ele apresenta aqui é a esperança. E aí apresenta Romanos 5,5, a esperança não traz confusão, é isso? Podemos pensar em outros textos de Paulo, que a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações, né? Através do Espírito Santo. Nunca esqueça disto. A esperança não é o início, né? E nem só o fim. O pessoal da teologia sistemática, praticamente todos se equivocaram em 500 anos. Põe a escatologia lá no final. Ou seja, escatologia vem do grego escato, significa coisas finais, mas não quer dizer que sejam coisas essencialmente últimas, né? Porque a esperança, ela representa o início, o meio e o fim. Porque a esperança é o principal tema da escatologia. Na nossa escatologia assembleiana tem uma parte
desprezível, né, que é a parte só da especulação. Tem outra parte mais desprezível ainda, que é a parte do medo, a escatofobia, né? Se a gente pegasse alguns livros da CPAD, escritos na década de 80 e 90, teríamos que rasgar aí um terço de suas páginas, porque é só especulação, principalmente a personagens que a história não os confirmou como tais, tipo anticristo, né? As pessoas nunca observaram que a Bíblia não fala só de um anticristo que vai aparecer em algum momento aí na história. João, quando fala de anticristo, João fala do anticristo em 3 perspectivas. João diz, olha, o espírito do anticristo. Ou seja, desde a antiguidade, o espírito do anticristo de rebelião já estava no mundo, desde a antiguidade. O Novo Testamento vai dizer que Caim era do maligno, Nimrod era do maligno. Então, o espírito do anticristo é o espírito de oposição, de rebelião contra Deus. Então, João fala, a primeira coisa, o espírito do anticristo já está no mundo. Depois, João diz, olha, aqui entre nós surgiu alguns anticristos. João fala isso, mas não era dos nossos, que fosse dos nossos, eles não teriam se rebelado. Então, naqueles dias de João já havia o anticristo. O anticristo é o falso mestre, irmãos. É o falso pregador. O anticristo é tudo que se opõe a Deus, é o espírito do engano. A melhor definição para se referir ao anticristo é o espírito do engano. Quantas pessoas tomadas por esse espírito de engano já falaram aqui desse púlpito? Então não fique pensando que o anticristo é apenas um personagem que ainda vai aparecer. O espírito dele sempre esteve no mundo. Nos dias de João, João disse, muitos surgiram daqui. Esses falsos religiosos, esses falsos pregadores, esses bandidos da fé, dono de supermercado mercantilista da fé, de muitas igrejas aqui no nosso Brasil, quase todos esses da televisão aí, que fica pedindo R$700, R$800, R$900. E aqui eu vou fazer um alerta, irmãos. Não é apenas uma crítica, é um alerta. As pessoas nos querem ver na TV. Nós fomos para a TV, por rádio, justificando que nós, né, pastor Denilson, queríamos pregar a palavra de Deus. E as pessoas, quando nos veem na TV, quase não veem o nosso rosto. Na tela tem um QR Code e mais umas 10 contas correntes lá. Isto é desprezível. Não tem dinheiro, não vai para a TV, não tem dinheiro, não vai para o rádio. Nós nunca dependemos da TV e do rádio. Nós dependemos da graça, do poder, da unção do Espírito Santo. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, para pregarmos o Evangelho, o que nós precisamos não é de grana, não é de uma imagem na TV desprezível, com um monte de conta corrente pedindo dinheiro, mendicando dinheiro. O que nós precisamos para pregar o Evangelho é de poder. Poder. Nós temos um púlpito fraco, de homens fracos, um púlpito medíocre, de homens medíocres, um púlpito covarde, de homens covardes. Nós precisamos de poder, unção do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós precisamos. É disso, de poder. É o poder que nos encoraja. É o poder que nos move, nos motiva, nos dá propósito. É o poder de Deus. O problema é que tem uma crentalhada boba que fica pensando que poder é ficar pulando. Esse emocionalismo barato em nossas igrejas, que todos os cultos, a gente de maneira medíocre só quer fazer essa crentalhada chorar. Chorar na Bíblia só é expressão do poder de Deus
quando nós choramos pelos nossos pecados, conforme Mateus 5. Bem-aventurado, muito mais do que feliz, são os que choram, porque serão consolados. Choram por causa dos seus próprios pecados. Mas a nossa postura não é essa, não é chorar pelos pecados, é se envergonhar, ou camuflar, ou esconder os pecados. Terceiro tópico, para fechar, a bênção da santificação. 3.1, Deus é santo. Não é somente isso. Não é somente isso. Ele é santo, mas não é só isso. Ele exige que sejamos santos. A sua presença é santa. Para estar sob ela, preciso ser santo. O seu amor é santo, a sua vida é santa, a sua justiça é santa, os seus atos na natureza são santos, os seus atos na nossa história são santos. Então, ele é santo. E é necessário viver esse aspecto. 3.2, o homem e a natureza caída, e depois a obra de santificação. Eu comento os dois de uma só vez, e eu já fecho a nossa revista, já me alonguei bastante aqui no nosso tempo. Vamos lá. 3.2 e 3.3. Por que nós precisamos de santificação? Isso não é uma exigência apenas pastoral. Isso não é uma exigência apenas doutrinária. Isso não é uma exigência apenas da Bíblia. Isso é uma exigência de Deus. Por quê? Deus nos criou conforme a imagem e a semelhança dele, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista relacional e do ponto de vista espiritual. E aí nós o desobedecemos, Gênesis capítulo 3, e nós caímos. Nós caímos. Então nós rompemos a aliança com ele, rompemos a comunhão com ele, rompemos o acordo de sermos fiéis a ele, nós rompemos tudo com ele. E aí nós ficamos totalmente contaminados, totalmente caídos, destituídos da sua graça. Não sobrou sequer um justo. Não sobrou sequer um justo. Não havia sequer um justo. Então o que ele fez? Ele resolveu o problema do homem caído, do homem pecaminoso. Porque quando Adão peca, Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado. Esse é o Adão. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que coerência lógica, né, nessa frase. Então, Deus resolve o problema do pecado, dando o seu filho. O problema do pecado era tão assim, pesado, irmão Reginaldo, para o senhor fazer essa luz, muito pesado, muito nocivo. Tanto é que, simbolicamente, o pecado é comparado com um monte de coisa ruim, até com a lepra. Então, o pecado, ele trouxe para nós, para a nossa vida, a natureza pecaminosa de Adão e a culpa de Adão. Porque Adão é o primeiro, então toda a raça humana está ali sendo representada em Adão. Em Adão. Então Adão peca, todos também pecam. Adão cai, todos também caem. E aí a gente vai observar a magnitude desse pecado. Houve uma magnitude, uma extensão do pecado. O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Ou seja, estávamos sob a ira dele, sob o desfavor dele, e ainda sentíamos culpa por estarmos em pecado diante dele. Então, o pecado, além de afetar o nosso relacionamento com ele, aqui não é psicologismo e nem autoajudismo, mas o pecado afetou a nossa relação com nós mesmos. Fuga da realidade. Fuga da realidade, alienação. Vocês observaram, irmãos, o processo de alienação, ele é muito sutil nas sociedades. Vou citar aqui uma rápida metáfora,
para você entender o que é o projeto de alienação. Até um tempo desses, agora recentemente, nós, enquanto apologetas, enquanto pregadores, nós dizíamos, aceite a Jesus. Hoje, é provável que a gente diga, aceite o Bolsonaro. O processo de alienação é sutil em todas as sociedades. Não é? Ah, professor, é porque tem gente que pensa fora da caixa. Não, todo mundo pensa dentro de uma caixa, né? A nossa é a religiosa. E a gente deixou um pouco isso aí de lado por conta da política. Tem um monte de mau caráter, de cafajeste, de ladrões do dízimo, da oferta da igreja, um monte de mercenário, bandidos da fé na TV. Nós unimos a todos eles por causa de um projeto político. O que é isso? Alienação. Ah, não é alienação? Ok. Então é corrupção pelo poder. Tenhamos muito cuidado com isso, irmãos. A gente fomenta isso aí, né? Estamos financiando essa coisa toda aí, né, pastor Divino? Então, Deus resolve o problema do pecado, Ele nos salva. Porque o pecado também, além de quebrar o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo, competição e outros problemas mais, marca o nosso relacionamento com as pessoas. Você não vê dentro da igreja mesmo? As pessoas querendo vencer um ao outro, querendo ser consagrado primeiro, querendo ter mais oportunidades. Até hoje eu tenho a feliz capacidade de dizer que eu nunca pedi uma oportunidade em igreja até hoje. No dia que eu parar de me valorizar, eu vou começar a pedir oportunidade. Ó, pastor Claes, trimestre que vem, lembra de mim aí, viu? Põe aí umas 2 aulas aqui. E eu quero nas classes principais, viu, pastor Claes? Isso é de gente que não se valoriza, irmãos. Isso é de gente que não conhece o poder de Deus na sua vida. Isso é de crente que não sabe nem o que faz, nem o que quer e nem para onde vai. Paulo disse que ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias. Ele usa as desprezíveis. Ele usa as que não são para reduzir a nada as que são. Então, Deus vai nos proporcionar uma restauração, uma reconciliação. Então, nós fomos reconciliados por Cristo. Foi Cristo que nos colocou novamente na rota de Deus, na presença de Deus. Não somente você, mas pôs a sua família, pôs os seus entes. Foi Cristo que nos tirou. Tem uma expressão na Bíblia que é poderosa, maravilhosa. Como se tivesse alguma coisa na Bíblia que não fosse maravilhoso, né? Que não fosse poderoso. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Não é? Vocês lembram de Raabe? Pela fé, Deus a transportou do império das trevas, império da prostituição, para o império do seu Filho, do seu reino, do seu amor. Então essa é a nossa condição, desfrutarmos o amor de Deus, a graça benevolente de Deus. Que Deus nos ajude a seguir firmes nessa caminhada, meus irmãos. Te abençoe, como disse o Novo Testamento, a desenvolver a sua salvação. Não que você vai ter uma participação tão relevante. Quando Paulo diz desenvolver a vossa salvação, Paulo diz assim: aguentem firme, permaneçam firmes. Se fosse aqui no nosso linguajar hoje, Paulo diria o seguinte a respeito de desenvolver a salvação: segure as pontas. Ou, se fosse um Paulo mais despojado, não deixe a peteca cair. Então, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Pastor Cleison, muito obrigado. Meus irmãos, fiquem em paz em nome de Jesus. Vamos orar? Fiquemos em pé, meus irmãos.
Senhor, nós te louvamos pelo teu grande amor, por tua graça, por tua bondade, Senhor, pela salvação que o Senhor aplicou na nossa vida. O Senhor não nos comprou por prata ou ouro, mas pelo sangue do teu próprio Filho. E aqui estão, Senhor, homens e mulheres transportados do reino das trevas para o teu reino. Que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã, ajude nas suas fraquezas, os que tropeçarem, que o Senhor os levante, os que caírem, o Senhor os ponha novamente em pé, porque a salvação pertence ao Senhor, como diz Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor, e o Senhor nos salvou, e essa salvação nos traz muitos benefícios, inclusive uma saúde emocional equilibrada, que é o que está propondo a revista de maneira acertada. Durante esse trimestre, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a entender o Senhor, entender a obra do teu Filho, entender a salvação, para que possamos entender a nós mesmos, entender também que o Senhor nos ama e que o Senhor vai nos dar não somente a salvação, mas a saúde psicoemocional, a cura das emoções, e tudo isso será gerado, ministrado, realizado pelo poder que há na tua palavra. Será uma cura pela palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Reginaldo. Obrigado mais uma vez por nos trazer uma palavra edificante, né? Tome os vossos assentos. Já estamos caminhando aqui para encerrar. Irmãos, escola bíblica dominical é lugar disso, lugar de nós termos exposição de princípios bíblicos, de verdades bíblicas, de gerar em nós reflexão, de gerar em nós vontade de aprimorar. Claro, eu fui aluno do pastor Reginaldo no seminário, e embora ele sempre tirava muitas dúvidas na gente quando estava ministrando, sempre ficava algumas também, sempre ficava aquele desejo da gente ir em busca de entender um pouco melhor aquele assunto, e eu acho que isso é de professor, né, pastora Lívia? Acho que é de professor, ele dá um pouquinho e instiga a gente a querer buscar um pouco mais, a se servir um pouco mais daquele assunto. Isso é sadio, é gostoso, e claro que se nós estivéssemos em um seminário aqui, talvez o dia inteiro, o tempo ainda não seria suficiente, né, para ele explanar todo, né, esse conteúdo tão importante da lição número 2, mas certamente trouxe muitos esclarecimentos para nós e deixou em nós também o desejo de continuarmos estudando, entendendo e vivendo essas verdades contidas nas Escrituras. Deus abençoe, pastor Reginaldo. Domingo que vem tem mais, né, não falte você que está na nossa escola bíblica. Devagarzinho as pessoas estão retomando as atividades, já estamos caminhando para o encerramento, mas eu queria convidar você ainda a participar de um momento muito importante, né, no nosso culto, na nossa escola bíblica, que é o momento das nossas ofertas, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se você não tem, não se sinta constrangido, né, fique tranquilo em relação a isso, mas se você trouxe a sua oferta, pegue a sua oferta aí, deixa eu fazer mais uma oração por você, para que você possa continuar sendo abençoado no seu dia a dia, sendo provido nas suas necessidades. Pai Santo, te damos graças pelas ofertas que serão lançadas agora. Deus, que esses recursos possam ser revertidos em prol do crescimento, do aprimoramento do reino de Deus na terra. Continue cuidando, ó Deus, provendo as necessidades dos teus filhos. Deus, continue abastecendo os celeiros, dando saúde ao seu povo, ó Deus, abrindo portas, dando criatividade, ó Deus, energia, para ir em busca, meu Deus, do seu pão de cada dia. Continue cuidando, ó Deus, e protegendo as nossas finanças, nos dando um coração alegre, cheio de gratidão, contribuindo com alegria, meu Deus, na casa do Senhor. Obrigado pelas ofertas, ó Deus, e pedimos que abençoe cada um dos seus filhos de maneira especial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos recolhem as ofertas, deixa eu passar aqui alguns avisos rapidamente aos nossos irmãos. Já estamos terminando a escola. Queridos, nós estamos ainda, vocês têm acompanhado os números, e graças a Deus, né, a tendência nas curvas aí são de reduções, tanto de número de casos aí da infecção do Covid,
quanto também do número de mortes. Graças a Deus, né, o sistema de saúde deu uma aliviada na quantidade de pessoas, e eu sei que nós estamos já mais perto agora de termos um tempo mais parecido com a nossa normalidade do que no início desse ano. Mas ainda tem muitas pessoas que estão sofrendo com essa doença, sofrendo com essas enfermidades, e nós precisamos de orar. A Igreja de Jesus precisa de orar e de interceder. Nós temos, por exemplo, um professor aqui, né, um homem de Deus, pastor Paulo Fialho, que durante um bom tempo esteve sempre presente nos trimestres aqui, ministrando a palavra de Deus. Sei que muitos dos irmãos conhecem, né, pastor Paulo Fialho, além de ser obreiro, de ser pastor, de ser professor da nossa escola bíblica aqui, é também médico, cardiologista. E o pastor Paulo Fialho, alguns sabem, se não todos, que ele está com a infecção do Covid, está internado, está entubado, está numa situação grave, inspira realmente receio a saúde dele, e a família toda espera que nós, enquanto Igreja de Jesus, oremos, né, pelo pastor Paulo Fialho, para que Deus possa, né, ter misericórdia, né, restaurar a sua saúde, ajudá-lo nesse momento aí de dificuldade. Não sabemos qual é o propósito de Deus, mas enfim, o pastor Paulo Fialho está com vida, inspira cuidados à sua saúde, e nós, enquanto Deus não revelar outra situação, devemos orar, clamar a Deus, pedir para que o Senhor Jesus possa restabelecer a saúde e trazer o pastor Paulo de volta aqui ao nosso convívio. Ele estava com receio desde o início, já há muitos meses atrás, convidei para dar uma aula aqui, e ele disse que não viria, porque estava receoso com essa situação. Ele não é uma pessoa com muita idade, é uma pessoa que é ainda novo, né, de idade, mas ele tinha algum receio, não sei se ele já sofria de alguma comorbidade, enfim. O fato é que realmente ele precisa das nossas orações, e eu conclamo então a Igreja de Jesus a orar, tá, pelo pastor Paulo Fialho, nessa oração final agora. A irmã Tânia, também daqui da nossa igreja, o pastor Charles até não veio por ocasião disso, está fazendo um culto fúnebre, porque a mãe, ou o pai da irmã Tânia, o seu genitor, partiu para a eternidade, e eles estão num culto fúnebre agora lá, e nós vamos orar também pela família, né, enlutada, que passa por um momento de dor, e assim são muitas famílias, né? Se formos ouvir aqui todos, certamente muitos, pastor, tem o fulano, Beltrano e tal, vamos orar uns pelos outros, acreditando, né, que todo o cuidado, toda a resposta certa vem de Deus, e a igreja cabe esse papel de interceder uns pelos outros. Logo mais, às 16h30 teremos o culto da tarde, depois às 19h o segundo culto. Os irmãos que desejarem assim fazer serão sempre muito bem-vindos. Vamos estar de pé e orar agradecendo a Deus. Domingo que vem, às 9h, a nossa escola bíblica dominical, o pastor Doriel pediu para avisar, e eu reforço mais uma vez, os irmãos que irão batizar no domingo que vem. Vão ter aí a oportunidade de participar de um batismo à moda antiga. Tem alguém aqui que batizou em Rio? Aqui, ó, a irmã, pastor Divino. Hã? Praia, mas vocês é muito chique, né? Então, é um batismo da moda antiga, né? Aqui há muitos anos, eu, por exemplo, me batizei aqui, né, nesse tanque batismal, mas nesse tempo de dificuldade agora, as pessoas irão estar participando de um batismo à moda antiga, né? Aqui no Ribeirão João Leite. Certamente vai ser uma bênção esse batismo, tá? Deus abençoe vocês, dê um domingo maravilhoso, tá? Quem sabe hoje é dia daquele franguinho caipira, né? Não sei se vai ter, o tempo está mais fresquinho, né? Dá para pensar até numa feijoada, né, irmã Benedita? O tempinho está mais leve. Deus abençoe, dê um domingo abençoado para todos vocês. Vão em paz. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta na nossa EBD. Feche os seus olhos. Papai do céu, te louvamos e damos graça, agradecidos mais uma vez, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações, continue, meu Deus, trazendo clareza, compreensão, entendimento, ó Deus, para que possamos, meu Deus, crer em verdades bíblicas, reais, verdadeiras, que nos leve a caminhar, ó Deus, na direção, no caminho, ó Deus, no azimuth que o Senhor determinou para cada um de nós. Despede o seu povo em paz, ó Deus. Dá a todos, ó Deus, um dia abençoado, cheio da sua presença. Livra, meu Deus, a nossa alma do mal, do pecado, ó Deus, da contradição. Pai Santo, em nome de Jesus, fortalece-nos em cada instante, cuida da saúde dos teus filhos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, meu Deus, protege-nos, ó Deus, dessas enfermidades, que sejamos guardados, ó Deus, blindados,
consolados, seguros em Ti, ó Pai. Te louvamos e damos graças pela vida, meu Deus, da irmã Tânia, pedindo que o Senhor possa cuidar de toda a sua casa, toda a sua família, meu Deus, restabelecendo, ó Deus, a paz de espírito e a tranquilidade naquele lar. Pai Santo, pastor Paulo Fialho, que está enfermo, Deus, visita aquele homem, ó Deus, visita cada célula, meu Deus, visita os pulmões, visita, meu Deus, o coração, o corpo, que todo o organismo dele seja regenerado, restabelecido, ó Deus, não somente do seu filho, mas de todos aqueles que convalescem, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, é o clamor sincero dos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, estendam as vossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja e com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe.